Olá, boa tarde a todos. Hoje estamos recebendo alguns colegas para podermos compartilhar informações a respeito do Novembro Azul. Temos presentes aqui o Dr. Caio Sintra, temos o Dr. Felipe Moraes, o Dr. Rodrigo Souza e eu, Dr. Adriano Pinto. Nossa reunião é para a gente poder discutir entre nós e entre os que nos assistem os melhores aspectos e o que é que nós podemos fazer para ajudar aqueles que nos prestigiam com relação à saúde do homem, que é o principal motivo da comemoração de Novembro Azul. Qual a importância que a gente tem de falar sobre o Novembro Azul, qual a importância da campanha e o que significa dentro de cada especialidade, porque para o urologista isso tem uma importância e para o oncologista tem uma importância que eventualmente pode ser diferente, já que são especialidades que lidam com fases diferentes e doenças eventualmente diferentes ou fases diferentes de uma mesma doença. O que você acha disso, Felipe? Como é que a coisa funciona na sua cabeça? Eu acho que a questão do Novembro Azul e da atenção que foi dada à questão do câncer de próstata, de alguma forma, foi um desdobramento de um movimento que foi muito bem sucedido no âmbito da prevenção do câncer de mama, né? Então, o surgimento do Outubro Rosa, todo o movimento que apareceu e veio associado com o tratamento do câncer de mama, ele tentou de alguma maneira, e eu acho que foi bem sucedido, ser transplantado, digamos assim, para o contexto da saúde masculina e para o contexto do tratamento do câncer de próstata. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala de Novembro Azul e a gente fala de uma atenção especial para o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de próstata, a gente percebe que, do ponto de vista oncológico, esse fenômeno social, esse fenômeno cultural, essa atenção, esse debate público, ele amplia-se muito mais além do que simplesmente uma prevenção pessoal. Ele começa a envolver a participação de instituições, o levantamento de recursos, a atenção do próprio ambiente público, das autoridades políticas em relação a políticas públicas e políticas de investimento no diagnóstico e no tratamento do câncer de próstata, né? Então, eu acho que nesse cenário, para nós oncologistas, o Novembro Azul ele tem um papel central no sentido de promoção de saúde e no sentido de desenvolvimento de uma cultura que permita tentar oferecer aos pacientes do nosso país, não só no sistema particular, no sistema privado, mas também no sistema público, melhores condições de tratamento do câncer de próstata. Então, o que eu quero dizer, em resumo, é que para nós oncologistas é um momento de não só debater o diagnóstico precoce e, portanto, um tratamento menos, digamos, menos complexo ou menos custoso, mas também o debate de melhores políticas sistêmicas de tratamento e de acesso às terapêuticas no câncer de próstata. E daí, Caio? Então, eu vou pegar dois ganchos aqui que eu acho absolutamente fundamentais. Um pouco relacionado à minha fala inicial, um especificamente em relação ao que o Felipe falou. E a sua pergunta. Quando a gente discute as diferentes fases de tratamento de diferentes especialidades, a gente está colocando a doença como centro do processo. E eu acho que o legal de nós discutirmos isso tudo é fazer o caminho inverso, é trazer o indivíduo para o centro do processo. E a partir do momento que a gente traz o indivíduo para o centro do processo, a gente passa a discutir não só o câncer de próstata, mas a gente passa a discutir a saúde masculina de uma forma geral, que para mim é o grande valor e o grande ganho com essa questão de todas essas políticas, Outubro Amarelo, Novembro Azul e assim por diante. A gente chama a atenção para questões que até então eram questões menos relevantes entre as outras. A gente vive num país muito heterogêneo, gigantesco, onde você tem discrepâncias socioculturais e de acesso à informação e ao tratamento de saúde, que são absolutamente brutais. Mas a partir do momento que você divulga a informação e você coloca esse indivíduo no centro do processo e faz com que ele ativamente procure pela sua saúde, você muda o mindset, você muda a maneira de ver as coisas. Não só do ponto de vista do cliente, da pessoa, do paciente, mas também do ponto de vista de nós, médicos, né? Isso é uma opinião muito pessoal, a gente estava conversando disso um pouco antes.
Eu acho que a gente tem que começar a rever como a medicina está sendo feita hoje em dia, e a gente tem que colocar, sim, a pessoa no processo e deixar de ser oncologista, urologista, oftalmologista e voltar a ser médico antes de tudo e ver esse paciente de uma forma global. Então, quando esse camarada chega para consulta, porque ele vem, porque a esposa, a companheira, a namorada marcou uma consulta, e no nosso consultório, a gente sabe, no meu consultório, pelo menos, 30% das consultas são marcadas pelas acompanhantes para que o homem venha fazer. Se a gente voltar a avaliar a parte de síndrome metabólica, de colesterol, de triglicérides, de glicemia, avaliar a tireoide, avaliar esse camarada de um ponto geral e não exclusivamente focado na parte prostática, o ganho é brutal para o paciente, é brutal para a gente, é brutal para o sistema pagador, seja ele qual for, porque você está otimizando recursos e maneiras de fazer as coisas caminharem de uma forma geral. Então, eu acho que o ganho do Novembro Azul, respondendo a pergunta e chegando à conclusão final, é gigantesco. E ele não se restringe exclusivamente ao câncer de próstata, foi pego uma doença importante, relevante, prevalente, com impactos brutais, mas a gente tem a oportunidade de ampliar isso para um sistema muito maior do que só dentro da nossa especialidade. E daí, Rodrigo, algum foco maior além da colocação? Isso que o Caio falou, né? 30% dos pacientes vêm porque a parceira marcou a consulta. Então, nós sabemos que as mulheres têm mais o hábito de irem ao médico, ao ginecologista. Acho que nós, urologistas, precisamos também assumir esse papel de médico do homem, né? Não ver só a prevenção prostática, mas fazer todo esse check-up que é necessário. A mulher está acostumada a ir, é o ginecologista que pede, inclusive, dosagem de hormônio de tireoide, ver vitamina D, faz tudo isso. O homem não está muito à vontade ainda com isso. E alguns dados são alarmantes, né? A gente vê, por exemplo, a expectativa de vida da mulher. O Dr. Drauzio Varela escreveu muito bem aí na coluna dele nesse final de semana. Onde a mulher tem acesso à saúde e ela se alimenta bem, ela sempre vive mais que o homem. No Brasil, essa diferença hoje é em torno de 7 anos e pouquinho. Tem o problema, o homem tem mais preconceito nessa história de ir ao médico, demora mais, ele se vê como quase o super-homem, né? Então ele retarda mais, quer dizer, eu não vou mostrar minha fraqueza, vamos dizer assim. Eu queria aproveitar então e pegar o gancho do Rodrigo e falar, já que a gente está estudando a saúde do homem, o que você acha que deveria ser importante do ponto de vista de exames? Quando o homem chega lá no seu consultório, quais são os exames que a gente deveria colocar assim como os principais? Quais são as coisas que a gente deveria avaliar nesse homem que nos procura e para quem a gente deveria pedir esses exames? Como é que você encara isso lá no teu consultório? Olha, se a gente for analisar por frequência das doenças, né, do ponto de vista oncológico, os cânceres que mais afetam o homem são próstata, cólon e pulmão. Então, a gente tem que dar atenção à prevenção do câncer de próstata, mas também, por exemplo, os cânceres de intestino grosso do cólon, eles também têm que ser vistos nos indivíduos acima dos 50 anos, merecem uma investigação em relação a isso. Agora, as sociedades americanas baixaram um pouquinho estão recomendando a partir dos 45, porque eles estão vendo muitos pacientes com de câncer de cólon. Então, dos tumores, são esses que normalmente a gente procura. E aí vou falar um pouquinho dos exames depois. Em relação às doenças, né, o que afeta a qualidade de vida do homem, eu acho que no Brasil a gente vive uma verdadeira epidemia de síndrome metabólica, né, que é essa união de hipertensão arterial, intolerância aos açúcares, à glicose, né, que a gente chama de pré-diabetes, e minimiza um pouco isso, e aumento da massa corpórea, do índice de massa corpórea. Então, isso tem um impacto muito grande, porque essa condição, né, quer dizer, o indivíduo obeso, que está hipertenso, com intolerância à glicose, ele desenvolve uma inflamação crônica no organismo como um todo, e isso dá origem a um monte de outras doenças, né, entre elas os cânceres, muitos deles, né, você vai ver câncer de próstata, mesmo de bexiga, cólon. Então, isso aumenta muito a incidência dessas doenças e doenças degenerativas também, principalmente Alzheimer, as demências também estão associadas com essa condição. E essa união de hipertensão arterial e intolerância à glicose também predispõe à doença renal crônica. Então, uma das coisas mais frequentes, eu olho para essa parte metabólica de hipertensão arterial, intolerância à glicose, colesterol, vejo como está o nível de atividade física
vejo a qualidade do sono, e aí a gente tem uma série de exames para pedir, né? A parte laboratorial, para dosar isso que eu falei, dos açúcares, a glicose, colesterol. Tento dar um enfoque geral para isso, vejo como está o nível de atividade física e tento aconselhar também em relação a isso, né? Então, eu acho que se a gente fizer isso, principalmente a partir dos 45, 50 anos, a gente pode discutir um pouquinho sobre isso, né? Mas eu acho que você já vai direcionar aí e conseguir diagnosticar e tratar boa parte das grandes causas de doenças e de perda de qualidade de vida no homem a partir dessa idade. E assim, relativo à parte urológica especificamente, Caio, tem alguma coisa que a gente pudesse dirigir na sua avaliação desse doente que te chega lá? Eu acho que assim, em relação à parte urológica especificamente, avaliar, a gente está discutindo câncer de próstata, né? Então, aquele paciente que vem fazer a discussão, fazer o check-up, então, acima de 50 anos de idade, de uma forma geral, ou a partir dos 45 anos de idade, quando você tem um antecedente familiar importante, pacientes com raça negra, que você vai trazer isso um pouco mais para baixo, você vai fazer o exame físico, você vai pedir o PSA invariavelmente, e você vai direcionar as queixas. Os urologistas, de uma maneira geral, vão avaliar a função renal, vão pedir um exame de imagem avaliando o trato urinário, eventualmente, dependendo da queixa clínica relacionada ao drive sexual, como a coisa está caminhando, você vai avaliar a parte hormonal e você vai direcionar isso dentro desse contexto todo. A questão da síndrome metabólica e da atividade física é absolutamente fundamental. E às vezes é mais importante a gente conversar com o paciente e entender o contexto do que pedir exames propriamente dito, porque pedir exame é uma estratégia de atendimento para você acelerar o processo e jogar a responsabilidade do que você está vendo em cima de um dado objetivo. Mas nem sempre o exame ele reflete aquilo que o paciente está procurando ou que você vai ter que levar em consideração para embasar o seu acompanhamento. Então a conversa ela é muito mais importante do que o exame per se, a não ser em situações muito específicas, né? Se você pegar um paciente que é sedentário, tem perfil metabólico alterado, hiperglicêmico, esse camarada também tem 3 vezes mais hiperplasia prostática, responde 3 vezes menos ao tratamento. Para disfunções miccionais, são condições muito, muito frequentes, tem uma chance maior de ter disfunção sexual e por aí vai. Eu não sei se eu respondi propriamente a sua pergunta, mas de uma maneira geral, a gente vai direcionar o que o paciente procura, qual é a queixa principal e a questão de avaliar ele do ponto de vista global. É óbvio que a gente vai chegar nessa discussão mais cedo, por causa dos tabus envolvidos especificamente no câncer de próstata, que examinar o paciente é fundamental. Não existe medicina, escola de medicina, faculdade de medicina que não leve em consideração o exame físico. Infelizmente, isso por questões tecnológicas, de vida moderna, por uma série de questões de ambiente, de consulta, isso tem se perdido e a gente tem que retomar essa questão, porque examinar, colocar a mão no paciente faz parte do ato de cuidar e de exercer a nossa profissão da melhor maneira possível, além de trazer um vínculo fundamental da questão médico-paciente, né? O paciente que não é examinado, ele não se sente devidamente cuidado. Curioso é que a gente observa no consultório que uma grande parte, pelo menos, o Dr. Caio já havia apresentado essa observação, é que os homens têm uma certa limitação, uma certa restrição em ir ao urologista. Doutor Felipe, o que o senhor acha a respeito das parceiras como oncologista? Porque os urologistas já estão habituados com as esposas empurrando os pacientes lá para dentro, e na oncologia, como é que funciona a esposa, a parceira? Olha, eu vou falar um pouco da minha experiência como oncologista. Os pacientes que têm câncer de próstata com doença avançada ao ponto de chegar no oncologista, geralmente são pacientes complexos, porque tratam uma série de problemas de saúde e não raramente têm prescrições médicas quilométricas, né? Uhum. E são 2 consultas, quando o companheiro ou a companheira está presente e quando não está. Porque geralmente o companheiro ou a companheira do paciente, ele tem uma capacidade, particularmente as mulheres, de organizar o cuidado dos maridos, assim, às vezes a consulta eu faço olhando para ela. Ele está tomando remédios, ele fez na radioterapia, ele passou no urologista e ela vai te dando um checklist e vai te entregando.
Você fala assim, ó, o senhor passou mal na quimioterapia? Ah, eu tô ótimo, o senhor pode mandar ver e tal. Aí eu já olho para a esposa e ela, foi um horror. Ele vomitou, não comeu, não sei o quê. Então, quer dizer, eu acho que é sempre uma parceria, realmente. E a oncologia na doença de próstata, ela envolve uma série de cuidados holísticos no indivíduo que passam por controle de dor, passam por controles, por cuidado psicoafetivo, passa por estímulo à atividade física. E quando a família, né, não só no âmbito mais próximo, mas a família como um todo participa desse processo terapêutico, com certeza ele é muito mais bem sucedido, não tenha dúvida nenhuma disso. Existe algum tipo de causa ou algum tipo de fator que são específicos para câncer de próstata, que facilitam o câncer de próstata? A gente, assim, existe uma linha grande de estudos populacionais tentando identificar eventuais fatores de risco para câncer de próstata. Aqueles mais clássicos estão relacionados a uma história familiar importante, então, pacientes que têm parentes de primeiro grau, irmãos, tios paternos ou pai com história de câncer de próstata. Nós sabemos que a população negra tem câncer de próstata com mais frequência, mais precoce e mais grave. Então, é uma população que traz na sua carga genética um risco maior para câncer de próstata, né? Nós sabemos que alguns tipos de mutações genéticas podem aumentar o risco de câncer de próstata em determinadas estruturas familiares de herança, né? E no âmbito de hábitos, de fatores ambientais, o mais impactante é a obesidade. Como falava o Caio, né? Ao mesmo tempo que a obesidade contribui, aumenta o risco de hiperplasia, também aumenta o risco de câncer de próstata, tá? Então, isso muito provavelmente relacionado a alterações inflamatórias do estado propriamente do paciente obeso, né? Então, eu acho que isso é importante, viu, nós falarmos e comentarmos, porque muitas vezes a questão da obesidade é tratada quase como uma questão de aceitação social, né? Há uma questão de aceitação social, de uma discussão sobre isso, mas há dados objetivos e claros de que a obesidade tem, para o ser humano, uma série de desfechos negativos relacionados à mortalidade cardiovascular e também a câncer de próstata. Ok. Posso fazer uma observação? Claro, Na verdade, é uma observação. A gente falou sobre disparidade, né, de heterogeneidade do país, tal, níveis. Isso que o Felipe falou, que a gente está conversando, é interessante. Se você for um centro urbano, um lugar mais moderno, hoje os homens mais velhos, o perfil de moda, etc, o perfil daquele cara mais slim, mais fininho, que faz atividade física, que tem uma alimentação mais saudável, tal, isso vem paralelamente ao ambiente social e aonde ele está inserido. Se for para lugares menos modernos, né, você ainda tem aquela cultura masculina mais tradicional, vintage, vamos chamar assim. Uhum. Daquele camarada que é o camarada mais tigrão, mais ogrão, que se a mulher não for junto na consulta, ele não conta a verdade, porque isso mostra a fraqueza dele, aquele cara mais machão. Então, essas diferenças têm uma importância gigantesca em como você aborda, você conduz ou como você administra as estratégias de saúde, principalmente em relação ao câncer de próstata, dependendo de onde você estiver. É muito diferente se abordar um camarada que tem um tipo de personalidade de cabeça, que vem com a mulher junto, que divide, que faz esse cara, você vai abordar de um jeito. E aquele cara mais, você vai abordar de um jeito diferente, porque senão você não vai conseguir ter o mesmo sucesso propondo coisas iguais ou com a mesma estratégia para indivíduos absolutamente diferentes, né? E a gente tem que levar isso em consideração. Perfeito. E para você, Rodrigo, então, como é que a gente faz o diagnóstico de câncer de próstata? Isso é uma pergunta muito importante, porque a maioria dos cânceres de próstata, dos pacientes com câncer de próstata, pelo menos em fases iniciais, né, quando a doença começou e a gente tem mais chance de fazer um diagnóstico, de fazer um tratamento precoce e curar o paciente, a maioria deles não sente absolutamente nada. Essa é uma mensagem que precisa ficar, né? Não adianta você esperar sentir alguma coisa para procurar o médico. Você fala, mas às vezes a pessoa estava urinando mal e tal, mas na grande maioria das vezes, o crescimento benigno da próstata, né, que as pessoas chamam de próstata inchada, ela existe ao mesmo tempo que o câncer. Às vezes você tem um foco de câncer pequenininho,
você pode até ter uma dificuldade para urinar, mas em geral isso pode ser do crescimento benigno. Então, essa é uma mensagem importante, não esperar ter sintoma para procurar o médico. Normalmente o diagnóstico de câncer de próstata se faz basicamente pelo exame físico, que o Caio ressaltou que é fundamental você examinar o paciente. O toque retal ainda hoje é um exame importante, a gente não sabe, a gente espera que em breve a gente possa ter um método só exame de sangue, alguma coisa que substitua completamente, mas a gente sabe que o exame de sangue, que é o PSA, que é a dosagem do antígeno prostático específico, ele pode falhar em alguns casos. E tem um detalhe que, assim, às vezes o paciente tem um câncer tão agressivo, aquela célula é tão diferente da célula normal da próstata, que ela não produz mais aquela proteína que é o PSA. Então, às vezes você vê pacientes com cânceres extremamente agressivos com um PSA relativamente baixo. Então, o exame de sangue, que é o PSA, é importante, e o toque retal é importante. Os outros exames, eles vêm como complementação, né? O ultrassom, muitas vezes, para medir mais o volume da próstata, outras coisas, mas ele não serve muito para levantar a suspeita de câncer. Suspeita de câncer é basicamente PSA e toque retal. Quando necessário, você pode pedir, eventualmente, uma ressonância para avaliar se tem algum nódulo lá que mereça biópsia, e se realmente houver a suspeita de câncer de próstata, o médico vai ter que pedir uma biópsia para tirar uma amostra daquele tecido e ver se lá na próstata realmente tem alguma célula tumoral ou não. Então, acho que queria deixar de mensagem é isso. A maioria dos pacientes, pelo menos na fase inicial, que é realmente quando interessa a gente diagnosticar e tratar e ter mais chances de cura, esse paciente não sente absolutamente nada na maioria das vezes. Como é que vocês conseguem vencer essa história do preconceito no consultório? Tem algum truque? Alguém consegue? Rodrigo, o que é que você faz de diferente? Olha, Chocolate, bombom? Eu acho que o fundamental é ter uma conversa aberta e franca, ser o mais cordial possível com o paciente, tratá-lo como um igual seu e esclarecer, falar da importância e tentar, da melhor forma possível, examiná-lo. Às vezes é isso, no primeiro momento ele não quer ser examinado, está muito reticente. Brincadeira, eu não faço praticamente nunca, a não ser às vezes um paciente que é muito amigo, mas eu acho que as coisas têm que ser tratadas com clareza, né? Você tem que falar e tentar. Eu acho que esclarecimento é uma arma que raramente falha, né? Você falar da importância, por que vai fazer, como vai fazer, que o exame é rápido, indolor, e tratar com naturalidade. Eu acho que esse é o melhor caminho. Não vejo o outro, não sei, caio como uma borda, né? Concordo com você. Eu também concordo que, assim, brincadeira nessa hora torna a situação às vezes um pouco mais difícil de você administrar. Ser sério, claro, objetivo. Paciente na primeira consulta, eu sempre coloco essa situação: você prefere que a gente te examine hoje ou te examine no retorno, mas o exame vai ser feito pelas condições que já foram discutidas. O paciente que vai para o consultório para fazer isso, ele já vai psicologicamente preparado, é mais fácil, né? Acho que o nosso desafio aqui é justamente pegar a população que não está indo para o consultório, que não vai para fazer o que precisaria ser feito. A partir do momento que o camarada se dirige para lá, ele já vai mais ou menos preparado para o que vai acontecer, com raras exceções. Com as técnicas que a gente tem hoje, a gente está conseguindo fazer o diagnóstico cada vez mais precocemente. Então, a gente tem tido chance de tratar muito precocemente a doença. Como é que eu consigo hoje tratar esse doente que chega no meu consultório e que eu faço o diagnóstico precoce? Perfeito. Basicamente, o paciente que tem câncer de próstata, ele vai se enquadrar dentro de 3 grandes grupos: doença localizada, doença localmente avançada ou doença disseminada, a grosso modo. Para a doença localizada, que é o foco da discussão e o foco do Novembro Azul, você pegar esse paciente na fase inicial, você basicamente tem 3 estratégias de acompanhamento, né? Você tem o Active Surveillance, que é justamente um acompanhamento conservador, uma maneira de acompanhar esse paciente ativamente quando o diagnóstico é feito, ele tem uma doença de baixo volume e de baixa agressividade, onde é possível fazer uma monitorização da evolução sem um tratamento efetivo, se ele tiver uma boa evolução, e você vai se limitar a tratar efetivamente pacientes que eventualmente progridam nesse transcorrer do tempo. Isso vai acometer mais ou menos 30% da amostra de uma maneira geral, ou seja, é possível não fazer nada, entre aspas, para homens com diagnóstico de câncer de próstata que tenham características específicas de doença. Frente ao tratamento ativo, basicamente a gente tem 2 alternativas, que é o tratamento cirúrgico e o tratamento com radioterapia, né?
Dentro da cirurgia, você tem a cirurgia convencional, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica, que seria a via de acesso mais moderna de intervenção e que trouxe grandes avanços no quesito de recuperação e retorno das atividades desses indivíduos para o dia a dia. Você tem a opção da radioterapia, que deve ser modulada com outros tratamentos ou não, dependendo do grau ou do estadiamento, do grau prognóstico desse tumor. Você pode associar essa radioterapia, hormonioterapia, ou não, de curta ou de longa duração, dependendo da estratificação prognóstica e do resultado de uma maneira geral. Eu acho importante a gente documentar aqui e conversar a seguinte coisa. Câncer de próstata é uma doença de tabus, né? Tabu para fazer o diagnóstico, tabu para tratar e tabu relacionado às complicações do tratamento. A gente não tem como mudar a história de quem vai ter câncer de próstata. Se eu vou ter câncer de próstata, eu não tenho nada para fazer em relação a isso. Eu vou ter câncer de próstata. Já fiz o diagnóstico. Só que se eu não tratar, esse problema vai evoluir inexoravelmente para complicações relacionadas à parte funcional, urinária, sexual, etc, etc. Se eu tratar, eu tenho a oportunidade de tratar a doença oncológica e minimizar o risco de desfechos desfavoráveis relacionados à parte sexual e à parte urinária. Com os avanços que vêm ocorrendo, sobretudo na área cirúrgica, hoje a gente ainda não tem isso claro, mas talvez com o passar do tempo e com segmentos mais longos, isso se torne mais robusto e realmente claro, coisa que hoje não existe, talvez a gente ganhe realmente funcionalidade com a cirurgia robótica, no que tange a questão de sexualidade, no que tange a questão da incontinência urinária, que hoje ainda são problemas grandes no manejo perioperatório. Sem dúvida nenhuma, a robótica é um grande avanço no retorno das atividades precoces, sobretudo para aqueles indivíduos que têm uma necessidade grande de retornar às suas atividades, voltar ao trabalho, etc, etc. Então, respondendo a sua pergunta, Active Surveillance, radioterapia ou tratamento cirúrgico por uma das 3 vias disponíveis, e aí isso aí vai depender do acesso, do perfil e dos desejos dos pacientes que a gente está tratando. Como vocês acham que a gente deve se comportar hoje, enquanto médicos, do ponto de vista de orientação, já que nós estamos vivendo uma pandemia? A pandemia influencia de que forma o diagnóstico e o tratamento, na opinião de vocês 3, com relação ao câncer de próstata especificamente, que é este nosso tema no dia de hoje? Caio, por favor, sua opinião. Eu acho essa pergunta super importante, sobretudo no momento que a gente tem vivido. As pessoas têm medo, né? Existe um medo generalizado, mas a gente não pode subestimar os problemas diante desse medo também. O diagnóstico dos cânceres em geral é um problema pertinente. Hoje os serviços de saúde, os grandes hospitais, têm uma série de barreiras de atendimento e de fluxos específicos para você tentar minimizar o grau de contaminação em diferentes fases de investigação e ou tratamento. E a verdade é que, por mais temerária que seja a situação e por mais incertezas que existam, a gente aprendeu bastante nesse ano. Eu acredito que os serviços de saúde aprenderam bastante. Hoje os fluxos, as barreiras, o tratamento em geral da condição Covid está muito otimizado, está melhorado. E a gente tem que ficar atento para não subestimar as outras doenças frente a uma crise ou uma pandemia momentânea, entre aspas, ou que está por uma fase de turbulência maior. A gente sabe que nos fases iniciais do ano, a mortalidade por determinadas condições acabou aumentando justamente por esse medo de buscar tratamentos específicos para outras condições. Então, resumidamente, a gente precisa continuar se cuidando, a gente precisa continuar fazendo o diagnóstico, a gente precisa continuar tratando condições pertinentes em ambientes adequadamente seguros, né, dentro de fluxos, protocolos e sistemas que funcionem com uma segurança adequada para o momento que a gente vive hoje em dia. O medo não deve ser suficientemente grande para a gente se abster das outras situações igualmente importantes em saúde. Felipe. Particularmente no âmbito da oncologia, os dados que a Sociedade Brasileira de Oncologia tem publicado e a nossa experiência em grandes centros aqui de São Paulo, inclusive o São Camilo, tem mostrado uma redução dramática nos exames de prevenção, né, e uma redução dramática na procura dos pacientes por tratamento de situações oncológicas. Para o senhor ter uma ideia, a gente tem uma perspectiva de que mais de 70% ou 80% das mamografias do Sistema Único de Saúde
que são feitas todos os anos não foram feitas esse ano. Quer dizer, então você teve uma quebra em algumas barreiras para o desenvolvimento de tumores que demoraram anos para serem construídas, demoraram muito tempo para que se criasse uma certa cultura de prevenção, né? E não tenham a menor dúvida que o impacto de um descobriu que tem uma doença avançada, né? Então, assim, os hospitais estão preparados, os hospitais aprenderam a lidar com a pandemia, aprenderam a organizar seus fluxos, né? O São Camilo, eu acho que é um exemplo nacional de como fazer isso, particularmente aqui na rede de uma forma geral e particularmente aqui em Pompeia, quer dizer, com fluxos bem desenhados, com encaminhamento de pacientes sintomáticos para blocos isolados, com atenção para o fluxo e disponibilidade dos funcionários no lugar certo. Então, a mensagem a transmitir é: não tenha medo de procurar seu médico, não tenha medo de procurar o sistema de saúde, né? Particularmente se você está fora dos principais grupos de risco, né? Cuidar da saúde, manter um bom cuidado de saúde faz parte, e nós não podemos esquecer, claro, daquilo que está para além do Covid, né? Os problemas de saúde nossos que continuam nos afligindo. Rodrigo. Eu acho que a mensagem também às vezes confunde um pouquinho as pessoas. No começo, muito se falou em, olha, só vem ao hospital se for essencial e tudo, mas as pessoas têm que entender no contexto, né? No começo, ninguém sabia quanto tempo essa pandemia ia durar, nós não tínhamos exames, nós não sabíamos exatamente como proteger as pessoas no ambiente hospitalar. Então, agora nós estamos aí com, acho que 9 meses de pandemia, existe uma previsão, se a gente for otimista, de talvez começar a vacinar em janeiro, mas até que as pessoas estejam vacinadas, isso deve durar mais aí alguns meses. Então, não dá para esperar tanto tempo, né? Aquela mensagem inicial eu acho que tem que ser revista. Muitas pessoas ouviram aquilo, ficaram com receio de vir ao hospital. Tem dados aí que mostram que milhares de diagnósticos, milhares de biópsias deixaram de ser feitas, e esses problemas eles não deixaram de acontecer, a gente só não está vendo, né? E provavelmente quando a gente for olhar para isso, o quadro vai ser muito mais grave. Então, agora que a gente sabe que a gente não vai se livrar disso tão cedo, é importante sim retomar o cuidado com a saúde, com todas as precauções que a gente já conhece. Eu queria primeiro agradecer a todos pela presença. Acho que foi excelente a nossa conversa, a nossa discussão. Foi muito claro que vocês são pessoas excelentes nas suas áreas e que sabem muito a respeito de Novembro Azul e de próstata e de como controlar a doença. Eu fico extremamente grato por poder ter participado com vocês. Muito obrigado a todos, boa tarde.